Cumprimentamos a Igreja de Deus com a paz do Senhor. Amém. Que essa paz permaneça para sempre em nossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus. Agradecemos a Deus por tudo que Deus já fez nesta noite. Aleluia. Pela palavra, foi pregada, pelos louvores, por tudo que Deus já fez, já alcançou as nossas vidas, por todos nós que Deus deu a oportunidade de chegar aqui também nesta noite. Nos sentimos muito gratos a Deus por tudo isso. Convidamos a igreja para abrir a sua Bíblia no livro de os Hebreus, no capítulo 9. Capítulo 9 de os Hebreus. Façamos uma leitura alternando por conta do horário. Amém, igreja? Amém. A partir do versículo 1 em Hebreus 9 nos diz: ora, a primeira aliança também tinha preceito de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado o tabernáculo, cuja parte da frente, onde estava o candelabro e a mesa, os pães da proposição, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o santo dos santos. Somente até aqui, irmãos, passamos essa leitura. Queremos que Deus nos dê tempo para a gente abordar um pouco o tema nessa noite que Deus trouxe no meu coração. Queremos falar sobre a plenitude dos tempos e o poder do sangue de Jesus. Muitos de nós não temos preocupação para entender o porquê do sangue de Jesus. A gente clama pelo sangue, a gente confia, mas não sabe o verdadeiro significado deste poder e deste sangue, né? Se nós abrirmos a Bíblia de capa a capa, nós iremos encontrar uma mistura de sangue, né? Já dei até o meu testemunho aqui, que na minha infância, lendo a Bíblia e tendo conhecimento das guerras e derramamentos de sangue que havia, eu tinha medo da Bíblia. Como eu ouvia falar muito assim, que Deus agia de uma forma diferenciada, eu cheguei a ter dúvidas da palavra, muitas dúvidas, pensando que o derramamento de sangue não era uma coisa de Deus, né? Daquela época. E nós sabemos que Deus, Ele dava autoridade para os reis guerrearem. Eles levantaram aqueles exércitos e guerrearam aquelas guerras de Deus, guerra santa. E havia os profetas que estavam sempre sinalizando como seria a guerra, passando pelas estratégias da guerra para aquele povo. Estava bom, irmão, agora o senhor mexeu, não ficou muito bom não, viu? O senhor dá um jeitinho de voltar, tá? Sim, então a gente abre a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 3, e vamos encontrar já Deus trazer a condenação para o homem após a queda, né? Após o pecado de Adão e Eva. Deus traz as vestimentas feitas de peles e de animais. E para matar um animal derrama sangue, né? Então nós sabemos que animais foram mortos e as peles desses animais foram postas como vestes sobre a nudez de Adão e Eva. Depois nós continuamos, só para alternar e apressar um pouco a mensagem. Noé recebeu de Deus aquela obrigação de construir a arca. Depois ele recolheu naquela arca todos os animais. E quando Deus secou as águas do dilúvio,
A primeira obra que Noé fez foi levantar um altar e oferecer muitos animais diante do Senhor. Então ali nós observamos também o derramamento do sangue. Então o sangue representava alguma coisa para Deus. Depois vamos para Levítico, se não me falha a memória, é o capítulo 13. O capítulo 13 de Levítico fala sobre a palavra de Deus, quando ele fala para Moisés, orientando o sacerdote Arão. Levítico capítulo 16, perdão. Versículo 29 diz assim: isto lhe será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do dia do mês, você se humilhará e não fará nenhum trabalho, nem natural na terra, nem estrangeiro que peregrine entre vocês. Porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. E aquela purificação, quem conhece a história sabe que o sacerdote oferecia sangue de animais para cobrir os pecados da congregação. O povo estava ali reunido, então o sacerdote, a função dele era fazer aquilo, pegava aquele recipiente e colhia aquele sangue daqueles animais, segundo a lei. E ele oferecia ali aspergido sobre o povo, para que o povo recebesse a cobertura dos pecados. Não era perdão, os pecados eram cobertos por aquele sangue. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, depois nós continuamos observando a palavra e vamos conferindo os rituais que eram feitos na época da lei, quando o próprio rei Davi tentou construir a casa de Deus, mas não teve a capacidade, porque derramou muito sangue. Ele foi um homem de guerra. Deus entregou muitos inimigos nas mãos de Davi. Davi usava 2 espadas. A Bíblia diz que os pés dele eram mais ligeiros do que os das costas. Você já viu uma costa pulando? Ela pula muitas vezes. Só um minutinho ali. Então ele vingava todos os inimigos de Deus. Derramou muito sangue. Olhando para o mundo, nós temos presenciado as guerras. Essas guerras, elas são feitas puramente de derramamento de sangue. Todas as conquistas do homem, ele tenta conquistar pelo braço carnal do sangue. As vinganças, os êxitos das nações, sempre eles estão abordando, matando e destruindo as pessoas e derramando sangue. Vamos para o Antigo Testamento, mais uma vez, e confirmamos então, quando Deus falou para Moisés na 10ª praga, nós conferimos ali, Deus falando para Moisés, que enviaria uma praga no Egito, ou sobre o Egito, seria esta a última praga. Essa praga, ele ceifaria no Egito todos os primeiros filhos dos egípcios. E para que Israel não passasse pela mesma dor, eles teriam que imolar um cordeiro, comer a carne assada com ervas amargas, e o sangue do cordeiro teria que aspergir os umbrais das portas. Porque quando o anjo da morte chegasse, pela determinação de Deus, um lar, a casa que não tivesse o sangue nos umbrais das portas, o anjo entraria para ceifar aquelas vidas.
Então o sangue, ele sempre marcou a história. Louvado seja Deus para todo sempre. Toda glória e todo louvor pertence a Jesus. E o que aconteceu foi que realmente que Moisés obedeceu a palavra, juntamente com Arão, eles prepararam tudo, avisaram para toda a congregação comerem aquela Páscoa. Foi a primeira celebração da Páscoa em Êxodo capítulo 12, quando aquele povo se reuniu para comer aquele cordeiro e para o sangue aspergir os portais, os umbrais das casas, para que Deus desse livramento. E aconteceu assim. Todo o Egito chorou a morte dos seus primogênitos, porque não havia o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Louvado seja Deus para sempre. Depois nós sinalizamos também, por meio de uma corda, a Bíblia sinaliza, lá em Jericó, quando Raabe guarda os Espíritos de Deus, que alguém disse que Raabe mentiu. Não, ela escondeu uma verdade construtiva, escondendo a obra de Deus, e o livramento viria para ela e para a sua família, se quando Israel chegasse lá em Jericó para destruir aquela cidade, houvesse uma corda vermelha lá na janela da sua casa, simbolizando o sangue. Louvado seja Deus para Deus sempre. E assim ela fez. Ela colocou aquela corda lá na sua janela, e quando Deus entregou a cidade para Josué e o seu exército, as muralhas desceram abaixo da terra, e a Bíblia diz que a casa de Raabe ficou pendurada no muro, porque era sobre o muro, porque lá havia um fio de escarlate pendurado na janela. Cantarava sobre nada. Toda glória seja dada a Jesus para todo sempre. Agora nós abrimos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Nós vamos conferir aqui Jesus no capítulo 20, capítulo 26. No capítulo 26, Jesus falando com os seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, dizendo para os seus discípulos que ele estava ansioso para comer aquela Páscoa com os discípulos, porque aquela mesma data, aquele mesmo episódio que foi celebrado a primeira vez lá no Egito, agora estava sendo celebrado lá em Jerusalém. Depois de muitos anos, Jesus estava lá. Jesus pregou 3 dias, dizendo que ele seria preso, chicoteado, morto, e ressuscitaria para dar vida a quem crê no poder do seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele disse: eu ansei muito comer essa Páscoa convosco. E quando ele estava reunido, o que nós estamos fazendo aqui hoje, uma mesa posta com vinho, com pão, representando a mesma noite, o mesmo momento de Israel lá no Egito, representando o mesmo momento de Jesus Cristo sentado a última vez antes da sua morte com os seus discípulos naquela ceia, na Páscoa. Ele enviou os seus discípulos dizendo: ide até certo homem, peço emprestado a casa deles, a casa dele, perdão, porque eu ansiei, eu desejei, estou desejoso de comer esta Páscoa convosco. E ali foi cedido aquele local. Ele seguiu para lá com os seus discípulos, e ali houve um momento difícil naquela mesa.
Jesus estava naquela mesa. E Jesus disse: um de vocês há de me trair. E eles começaram a indagar-se uns aos outros: Senhor, quem vai te trair? Sou eu? Sou eu? E todos perguntavam. E Jesus disse: aquele que mete a mão comigo no prato. E quem meteu a mão com ele no prato foi Judas. Imediatamente Satanás entrou em Judas. E Judas saiu para vender Jesus Cristo por 30 moedas de pratas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A Bíblia diz que ele vendeu Jesus. E Jesus ali, naquele momento, ele orou pelo pão que estava sobre aquela mesa. Aleluia. Ele orou por aquele pão. E quando ele orou, ele disse: este pão, esta é uma ceia que eu estou celebrando convosco. Foi ali o primeiro culto de Santa Ceia do Senhor. Ele disse: este pão, ele representa o meu corpo, que será entregue em favor de vocês. Aquele que comeu o meu corpo e beber o meu sangue terá paz comigo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele disse: este pão representa o meu corpo, comei dele todos. Hoje nós presenciamos a quantidade de membros na igreja que não sabem nem o que é participar do corpo e do sangue de Cristo. Não tem nenhuma ansiedade, não tem nenhum desejo de batizar nas águas. E quando batiza nas águas, para se tornar um membro do corpo de Cristo e participar desses dois símbolos, louvado seja o nome do Senhor, por qualquer motivo ele se afasta. E o culto de Santa Ceia para ele é a exceção da agenda dele. Quantos crentes que têm entendimento do que significa participar da Santa Ceia do Senhor choram quando não podem participar. Eu chorei muitos anos, até tentei fugir do culto de Santa Ceia, porque não podia tomar Santa Ceia, participar. Não era casada com meu marido, e nem podia casar, porque na vida dele havia um impedimento muito grande, e eu não poderia me casar com ele. Deus levantou muitos advogados, levantou um grupo para orar, para derrubar a barreira, mas eu chorava diante de Deus. Mas certa vez chorando, me reclamando sem ter nenhuma esperança, Deus me mostrou, ministrando uma mesa de Santa Ceia. Eu pensei que estava enlouquecendo. Depois outra vez chorando e orando, dizendo: Senhor, a coisa mais linda na vida do crente é poder chegar na igreja e orar a Ti, e no dia do culto de Santa Ceia, Ele poder estender a sua mão santa, sem ira, sem contenda e sem animosidade, e participar do Teu corpo e do Teu sangue. Porque eu aprendi assim. Eu aprendi um dia que o crente passava por uma disciplina do corpo de Cristo para não participar da Santa Ceia. A igreja em peso chorava. E nós olhamos a distância que estamos de muitas realidades da palavra de Deus. O irmão não penoso, você pensa que ele está em pecado. O irmão pode estar em pecado. Esse irmão está cheio, não toma ceia. Não há um joelho para dobrar, dizer: Senhor, o que está acontecendo comigo lá? Com o irmão B, ele não compareceu mais no culto de Santa Ceia. Traga teu servo, tira os obstáculos, tira, Senhor, e traga ele. Às vezes o irmão está lá morrendo com uma carga espiritual maior do que ele, e você está em cima com a tesoura, e Deus não se agrada, porque Deus quer que estejamos todos aqui. Todos com coração voluntário, o Espírito
disse: este vinho representa o meu sangue, que será derramado em favor de todos. Foi, irmão? Em favor de muitos. Porque nem todos serão salvos. Porque nem todos estão tendo forças para se dobrar diante do mistério que é os céus e negar a carne, negar o mundo. Tem pessoas que trocam a Deus por qualquer coisa, troca por uma ira, troca por um casamento, troca por um aniversário, troca por uma festa, troca por qualquer coisa. Eu recebo as pessoas passando essas pastoras. Hoje eu não irei nascer porque eu vou participar de uma formatura de fulano de tal dos Azóis. Tudo bem, amado, você manda na sua vida. Mas eu fico admirado. Eu fico. Porque eu não aprendi assim. Eu aprendi a priorizar. O culto de Santa Ceia será o maior da igreja. Eu instalo o que a igreja está fazendo para ser servida pelo Senhor Jesus Cristo. Isso pode ser pouco para você, para mim é o máximo. Ravanava Sulenai. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ele disse: este pão é a minha carne, representa a minha carne. Ele pegou o pão, orou. Ele disse: este pão representa a minha carne, que será rasgada lá no Calvário por muitos. E o sangue, este vinho, representa o meu sangue, que será derramado no Calvário para salvar muitos. Depois ele disse o quê? Fazer isto em memória de mim, até que eu venha. Mas ele não mandou a pastora fazer só, com um grupo dividido. Ele mandou a igreja fazer isto em memória dele, até o dia que ele der o brado nos ares. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E tendo esse entendimento, o autor dos Hebreus, ele fala no capítulo 9, nós sabemos que o tempo é muito curto para trazermos uma palavra bem explicativa, para que possamos sair daqui conscientizados do que representa